Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, né? E antes disso, eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, arejado, silencioso. Tenham sempre lápis, borracha e caderno e o livro de história de vocês. E vamos para a aula. Hoje nós estudaremos sobre o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais do Brasil colonial. Entre meados do século XVI e XVIII, sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses do sistema de Seis Marias, responsável pela distribuição de terras para a produção agrícola na então colônia portuguesa. Esse processo foi fundamental para a ocupação territorial que aos poucos formou boa parte do que hoje representa a geografia atual do Brasil. A partir da expedição colonizadora designada pelo Império Português, a Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 1532, que a produção do açúcar passou a se desenvolver no Brasil, tornando-se depois a base da economia colonial até o século XVIII, caracterizando o que ficou conhecido como o ciclo do açúcar. Com a consolidação do açúcar, gente, no final do século XVI, a administração colonial voltou-se totalmente para a economia açucareira. Surgiram então os latifúndios monocultores, controlados pelos aristocratas rural e que utilizavam a mão de obra escrava. Esse crescimento econômico aos poucos despertou o interesse de outras nações, como a Holanda, que chegou a invadir o Brasil primeiramente por Salvador, no ano de 1624, e depois Olinda e Recife. Não só do açúcar viveu o Brasil nos séculos XVI e XVII. A pecuária e as drogas do sertão, que eram especiarias encontradas no sertão do Brasil, como o cacau, o pau-cava, castanha do Pará, guaraná e urucum, tiveram também grande valor internamente, principalmente para a sobrevivência dos brasileiros e portugueses no Brasil. Os engenhos. O primeiro engenho que se tem registro em terras brasileiras é datado em 1516, no litoral da província de Pernambuco, pelo administrador colonial Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na colônia, sobretudo em São Vicente, Pernambuco, como forma de sistematização de um processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões recém-descobertas. E como funcionavam esses engenhos? Primeiro, os engenhos eles eram formados por três estruturas, né? A moenda, que era a etapa inicial de produção, onde moía-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo, que se transformaria em açúcar logo em seguida. Geralmente a moenda era movida por animais, mas existia alguns à base de roda d'água, se houvesse um rio próximo. A segunda parte era a casa da caldeira e da fornalha. A segunda fase era o cozimento do líquido extraído da moagem de cana em um tacho. E a casa de purgar. Após a moagem e o cozimento, as impurezas eram retiradas, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após essas fases de purgar e branquear o açúcar, era embalado em caixas e enviados a Lisboa para serem comercializados em toda a Europa. Né? Os engenhos eram também unidades produtivas que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eram instalados em latifúndios concedidos a donatários pelo Império Português por meio do sistema de Seis Marias. A mão de obra era escrava, ok? Em um primeiro momento, no século XVI e início do século XVII, os indígenas foram utilizados como mão de obra. Contudo, eles tiveram uma série de problemas, que começou a se colocar frente à escravização dos indígenas. Os indígenas não aceitavam ser escravos, né? Porque quando eles chegaram aqui, os nativos eles eram livres, eles não trabalhavam como escravos. Então chegou uma época que eles não aceitavam mais serem escravizados. Então por isso que eles fizeram algumas rebeliões. Os primeiros contatos com os diferentes povos nativos e complicações como epidemias e choques culturais dificultavam o apressamento desses povos.
Ao mesmo tempo, os jesuítas, que chegaram em missão à colônia brasileira em meados do século XVI, passaram a se opor à utilização dos índios para trabalhos forçados. Aqui é o engenho de Pernambuco. A estrutura dos engenhos, como eu havia falado, já falei da moenda, da casa de purgar e a casa de fornalha e das caldeiras, só faltou eu falar dos canaviais, né, que é onde o açúcar era cultivado, nas grandes extensões de terra denominadas de latifúndios. Ali começava o processo, ou seja, o plantio e a colheita do produto. O funcionamento dos engenhos: primeiramente as canas eram cultivadas em grandes extensões, depois eram colhidas e levadas para a moenda, o local onde era retirada a cana-de-açúcar. Após esse processo, o produto era levado para as caldeiras e depois para as fornalhas. Por consequente, o melaço da cana era refinado na casa de purgar. Por fim, o produto era ensacado para ser transportado para Portugal. Vale lembrar que os engenhos eram considerados pequenas cidades no século XVII, já contavam com quase 500 no Brasil, sobretudo na região do Nordeste. E lembrando, galera, se vocês quiserem rever as nossas aulas, é só vocês acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br, ok? Não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá diariamente vocês irão ver as atividades propostas para vocês diariamente, e que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.